Oi, gente, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Espero que vocês tenham passado bem. Hoje nós temos mais uma aula e nós, na verdade, vamos continuar falando um pouco do que a gente começou a falar semana passada. Semana passada a gente teve uma aula divertida, né? Que a gente falou da festa junina e hoje nós vamos dar continuidade a isso. Hoje nós vamos falar um pouco de outras festas populares que acontecem aqui no nosso país. Como nós já vimos, nosso país é muito grande, né? Ele tem muitas regiões e ele tem um espaço territorial muito grande. Então aqui vive muita gente. E cada região é diferente da outra, a gente já viu isso, né? E cada região tem as suas características, tem a sua cultura, comemoram as suas festas, cada uma de um jeito. E nós já aprendemos também que o povo brasileiro tem um pouco do povo europeu, que veio da Europa para cá, tem um pouco do povo africano e tem um pouco do povo indígena, que já estava aqui quando todo mundo chegou. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura. E hoje nós vamos ver um pouquinho o que sobrou dessa cultura, o que a gente tem dessa cultura aqui no nosso país que ainda ficou. Nós vamos ver um pouquinho disso hoje. Nossa aula hoje tem como tema as diferentes festas populares e religiosas no contexto brasileiro. Porque é isso que nós vamos ver. O que se comemora aqui no nosso país? E o que é comemorado é por influência de quem? De qual povo? De qual região? Tá? Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Olha só, começando. Festas populares. Conheça agora outras festas tradicionais de povos que até hoje têm influência na cultura brasileira. Vivemos em uma diversidade maravilhosa. O que isso quer dizer, diversidade? Que as culturas são diferentes, as pessoas são diferentes. E isso nos faz compreender melhor os nossos costumes e os nossos gostos, etc. Então, aprendendo um pouco da nossa cultura, a gente vai entender, nossa, por que na minha família todo mundo gosta de feijoada? Por que na minha família todo mundo se reúne para fazer pamonha, para fazer doce de milho, comida de milho? A gente, às vezes, as coisas acontecem na casa da gente e a gente não sabe por quê. E aprendendo um pouco sobre a nossa cultura, a gente pode entender algumas coisas. Ah, na minha casa gosta de fazer isso porque, ó, desde que minha avó era viva fazia isso. A minha família sempre fez isso quando minha mãe era pequenininha, minha avó fazia. Quando minha avó era pequena, a minha bisavó é que fazia, né? Então, a cultura da gente é importante, por isso que a gente precisa aprender sobre ela. Nós vamos começar falando do povo indígena. A gente tem influência do povo indígena aqui na nossa cultura? Tem. Às vezes a gente não sabe, mas a gente tem. Muita comida que a gente come é por causa da cultura indígena. Nomes de cidades, nomes de pessoas, tem origem indígena e às vezes a gente nem sabe. Então hoje, na verdade, hoje nós vamos ver um pouquinho das festas que essas culturas têm, tá bom? Para a gente ver como que eles festejavam algumas coisas da vida deles. Né? Porque como a gente já viu na outra aula, a gente tem esse hábito de festejar. A gente festeja um aniversário, a gente festeja um casamento. Nem todo mundo, algumas pessoas. Então, as culturas têm algumas festas. E nós vamos ver hoje o que a cultura indígena tem, o que a africana tem, tá bom? E aqui no nosso país, tudo de origem dos povos que vieram para cá. Vamos começar com a festa indígena. A festa do Kikikoi é o principal ritual dos Caingangue, é o culto aos mortos. O povo Caingangue, gente, é o povo que habitou aqui muito a região do Paraná, tá bom? Eles ainda estão aqui? Estão, mas numa população muito reduzida. Mas há muito tempo atrás, quando o Brasil começou a ser colonizado, os índios que moravam aqui na região do Paraná eram os índios Caingangue. E eles tinham o hábito de fazer essa festa. Como que era? Todos participam exibindo pintura corporal, rezando, cantando e dançando uma coreografia inspirada nos movimentos do tamanduá. Tamanduá é um animal aqui típico do Brasil. É para simbolizar a sintonia da vida humana e a sua existência distante da convivência com os demais da comunidade indígena. É uma festa que não acontece todos os anos. E quando é realizada, acontece entre os meses de abril e junho, época em que há abundância de alimentos.
especialmente milho verde e pinhão, mel e caça também. Isso para que seja possível recepcionar os que vêm de outras aldeias para a festa. Então, olha só, tá vendo como tudo tem um porquê? Por que essa festa indígena acontecia durante esses meses? Porque era durante o mês de abril até junho que tinha muita caça, que tinha muita comida. E se era uma festa, eles precisavam receber as pessoas bem. Então, para eles conseguirem receber as pessoas bem na festa deles, eles tinham que ter muita comida. Então, eles tinham que ter animal, né? A caça era o animal que eles caçavam. A comida, o que eles plantavam, né? Os vegetais. Então, eles precisavam ter tudo isso para recepcionar as pessoas que vinham para a festa. Por isso que a festa era durante esses meses, tá? Então, ó, essa é uma festa que eles costumavam comemorar, tá bom? Hoje nós vamos ver uma de cada. Agora vamos ver uma festa africana. Em algumas religiões africanas, existe a tradição da celebração de festas, entre as quais a que é realizada no início da primavera. Então, eles têm uma festa típica que eles costumam fazer essa festa quando está começando a primavera. Nessa comemoração, entre danças e músicas alegres, as pessoas pedem um ano abençoado com boas colheitas e proteção dos perigos. Enfim, os maiores desejos e necessidades humanas, subsistência e segurança, que é um dos principais motivos de os homens se agruparem em sociedade. E, por fim, constituírem cidades e a sociedade. Pode-se imaginar as pessoas todas cantando e dançando alegres por um novo período que está começando, o período do plantio. Nestes momentos de festas, as pessoas mais idosas, sentadas em volta de fogueira, aproveitam para contar às crianças histórias maravilhosas sobre a criação de todas as coisas. Então, essa era uma festa realizada quando eles iam começar a plantar, né? Eles pediam a bênção para que o plantio fosse bom e a colheita fosse boa, para eles conseguirem muitos alimentos. E nessa hora, os idosos que não conseguiam dançar, ficar cantando, sentavam perto de uma fogueira e chamavam lá as crianças para contar histórias. Ó. O hábito de contação de histórias é muito antigo. E também, ó, faz parte da cultura africana. Por isso que a gente tem esse hábito aqui, né? O hábito de contar histórias, ele existe em várias culturas. Na indígena também, na africana, por isso que a gente tem essa vontade, a gente gosta tanto de história, porque isso faz parte da nossa cultura também. E agora vamos falar um pouco da festa Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá. Quando chegou ao território brasileiro, trazida pelos colonizadores portugueses, a história foi se modificando ao incluir alguns aspectos das culturas africana e indígena. Olha só como é importante a gente conhecer a nossa cultura. A história do boi bumbá veio lá da Europa. Só que quando ela chegou aqui, olha como as pessoas são importantes. Quando ela chegou aqui, as pessoas que moravam aqui, que eram de origem africana e de origem indígena, modificaram a história e deixaram a história com a cara do Brasil. Então, uma história que veio lá da Europa, sofreu influências da cultura africana e indígena e ficou com a sua cara aqui. Então, a gente tem o Bumba Meu Boi brasileiro, que é diferente da história contada lá na Europa. Foi durante o período colonial, com a escravidão e a criação de gado, que a lenda associada a essa manifestação teve sua origem tal qual a conhecemos hoje. Na região Belém, Parintins, Manaus, no lugar da quadrilha, que a gente costuma dançar aqui em festa junina, houve-se a toada do boi bumbá, tradição que começou ainda na época da colonização portuguesa. O momento mais aguardado da festa é a disputa entre os grupos Boi Garantido, que é o boi vermelho, e o Boi Caprichoso, que é o boi azul, no Bumbódromo de Parintins. Então, nessa região, gente, essa cultura, essa história do Bumba Meu Boi, ela é bem forte. Eles praticam muito essa festa nessa época do ano, né? A festa do boi bumbá, essa cultura lá é muito difundida, mais do que aqui. Aqui a gente conhece a história? Conhece, mas ela não é tão festejada como nessa região do Brasil. Por quê? Porque cada região tem as suas características. O nosso povo é um povo muito rico culturalmente, né? Porque o nosso país é muito grande. E é importante a gente conhecer, né? Um pouco de cada cultura, porque cada região dessa faz parte do nosso país. Por isso que é importante a gente conhecer a cultura do Brasil todo. Então, gente, hoje
Era isso que eu queria contar para vocês. Um pouquinho das festas que se comemoram aqui no Brasil, que são de origem europeia, africana e indígena, que é o povo que formou o nosso país, tá bom? Hoje, então, também não tem folhinha. Então, vamos ver o que nós vamos fazer hoje. Hoje também não tem folhinha. Nós vamos usar os textos que estão aqui na apresentação da professora e no plano de aula que eu coloquei, todos esses textos estão lá. Então, para fazer as atividades, vocês podem ir pela apresentação aqui da professora ou ir lendo o planejamento que a professora colocou, tá bom? Então, nós temos duas atividades hoje. Agora, eu quero que vocês assistam um videozinho, ele tem 2 minutinhos e pouquinho, é um videozinho bem curtinho, mas é um videozinho que ensina tanta coisa pra gente. Eu amei o vídeo. Primeiro porque ele tem tipo a ilustração de cordel, sabe? Que a gente estava estudando na hora do conto. É uma ilustração em preto e branco, lembra muito a literatura de cordel. E vai falar de todas as regiões do Brasil e o que cada região tem de mais influente, de mais influente na cultura, tá bom? Então, vocês vão primeiro assistir o vídeo. Aí eu fiz uma perguntinha lá, tá escrito no plano de aula, vocês vão responder essa pergunta no caderno. Lembra de colocar a data de hoje no caderno. Coloca número 1, copia ali a pergunta que eu fiz e responde. Eu quero que vocês coloquem, por exemplo, região sul, que vai falar de todas as regiões. Então vamos ali, região sul. Você vai escrever região sul, um tracinho. E o que tem de mais importante que mostrou no videozinho? Uma lenda ou o nome de uma festa. Vai ser geralmente o nome de uma lenda ou o nome de uma festa. Escreve. Depois você vai para a região sudeste. Escreve lá, região sudeste, tracinho. Qual lenda ou qual festa que aparece bastante lá na região sudeste? Escreve na frente, tá bom? As regiões e o que apareceu de mais influente ali. Isso é o exercício 1. O exercício 2, vocês estão vendo a foto aqui do Bumba Meu Boi? Eu queria que vocês fizessem um Bumba Meu Boi. Mas aí vai ficar a critério de vocês. Você pode desenhar aí no seu caderno, ou se você quiser pegar uma folha de sulfite e fazer com giz de cera, pintar com tinta guache, ou se você tem papel colorido aí, quiser colar papel, canetinha, você vai fazer o Bumba Meu Boi do jeito que você quiser. Se você quiser só desenhar, desenhe e pinta bonito. Se você quer pintar com tinta, pinta com tinta. Se você quiser colar papel, você cola papel. Você vai fazer do jeito que você achar melhor. A única coisa que eu quero, capricho, tá bom? Faz bem bonito, bem colorido, as cores são fortes, né? Ele é bem colorido, com cores fortes. Então você vai fazer o Bumba Meu Boi aí do seu jeitinho, tá bom? Com o que você tiver aí. Ah, professora, eu queria fazer com tinta guache, mas eu não tenho. Então, não vai usar tinta guache. Faz com canetinha, faz com giz de cera, faz com lápis de cor. Agora, se você tem bastante papel colorido aí, quer colar papel? Cola papel. Ai, tia, eu não tenho papel. Não tem problema nenhum. Você desenha e pinta, tá bom? Nós vamos fazer com o que a gente tem aí em casa, mas com bastante capricho. Certo, gente? Aí lembra de de tirar foto e colocar aqui no WhatsApp. E lembrando que a professora vai ficar por aqui. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp e perguntar. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Um beijo para todo mundo. Tô com saudade, viu, gente? Pode mandar foto aí. Se quiser aparecer na fotinha também, a tia vai ficar feliz, que a tia tá com uma saudade de ver vocês, de escutar vocês, tá bom? Um beijo, gente.